Luísa estranha o silêncio da casa logo cedo. Mariana ainda não se levantou. Isso não é normal. Ela comenta com Antônia, em voz baixa, que deve estar cuidando do menino. As duas trocam olhares. Mariana sempre tratou Francesquinho como um filho de verdade. Mesmo adotado, mesmo registrado como magliano legítimo. Depois do tempo em que foi o centro das atenções, o menino acabou deixado de lado por todos. Ficou apenas, como filho de Mariana. Marco Antônio entra na sala. Cumprimenta as empregadas. Pergunta por Mariana. Ao saber da discussão com Janete e da ameaça de ir embora, ele se irrita. Diz que não vai permitir que Mariana saia da casa. Manda chamá-la. Pede um café, tentando manter o controle. Luísa sobe até o quarto. Abre a porta. O coração dispara. O quarto está vazio. As malas não estão ali. Mariana não está. Desesperada, Luísa corre de volta. E solta a frase que paralisa Marco Antônio. Mariana foi embora. E levou o Francesquinho com ela. Ele fica em choque. Diz que isso não pode ser verdade. Se recusa a acreditar. Antônia e Luísa lembram, com pesar, que Mariana sempre dizia: se um dia saísse daquela casa, levaria o menino junto. Fora de si, Marco Antônio chama a mãe aos gritos. Janete reclama do escândalo, do jeito que ele a acorda. Ele a encara. Lembra o barraco que ela armou na sala. E pergunta, sem rodeios, o que mais ela fez com Mariana. Janete responde fria. Diz que não fez nada demais. Apenas falou algumas verdades. Enquanto Mariana arrumava as malas. Marco Antônio fica atônito. Conta que Mariana foi embora. Janete reage com satisfação. Diz que assim não precisa acertar contas com ela. Então ele completa. Mariana levou Francesquinho junto. Por um instante, Janete se espanta. Mas logo recupera o desprezo. Diz que aquela criança nunca foi e nunca será seu neto. Não é um magliano. Marco Antônio tenta argumentar. Ela o corta. Diz que não vai atrás de Mariana nem da criança. Para ela, Mariana ainda fez um favor à família. E deve desaparecer pelo mundo. Abalado, Marco Antônio pede que o pai pare de trabalhar. Precisa que ele ouça. Conta que a visita do Dr. Ivan Maurício foi péssima. Explica que Janete inventou uma história absurda para justificar o que fez com o filho de Juliana. Chamou Mariana para confirmar a versão. Mas Mariana fez o contrário. Contou toda a verdade. Depois que o médico foi embora, a briga explodiu. Mariana fez as malas. E saiu de casa. Francesco comenta, resignado, que isso já era esperado. Mas Marco Antônio acrescenta, com a voz pesada. Mariana levou Francesquinho com ela. Francesco fica chocado. Pede explicações. O filho repete. Mariana foi embora, levando o neto. Enquanto Janete ainda agradecia por isso. Francesco reage consternado. A situação o atinge em cheio. Sem perder tempo, Janete chama Luísa. Diz que, enquanto não contrata uma nova governanta, ela vai cuidar de tudo na casa. Promete aumento de salário. Em seguida, ordena que Antônia, além do fogão e das roupas, assuma também a copa. Garante que ela também será recompensada. Janete deixa claro. Não quer confusão só porque Mariana foi embora. Luísa pergunta, com cuidado, se a patroa não está preocupada com o menino. Janete responde fria. Indiferente. Diz que não está nem um pouco. E manda as duas voltarem às suas obrigações. Como se nada tivesse acontecido. As duas se retiram em silêncio. Janete fica sozinha. Resmungando. Imagina o italiano com o neto bastardo nos braços. Ironiza, com desprezo. Será que a amante vai querer criar criança dos outros? Marco Antônio anda de um lado para o outro. A cabeça a mil. Se pergunta para onde Mariana pode ter ido. Com o menino nos braços. Ele encara o pai. Questiona. Francesco diz que não sabe. Mas afirma, com firmeza, que espera que Mariana o procure. Não quer que os dois passem necessidade nessa vida. Marco Antônio pondera. Mariana não deve passar dificuldades. Ela tem economias. Mas admite. O que ela fez foi uma loucura.
Francesco concorda. Foi uma loucura, sim. Mas lembra, ninguém naquela casa gostava mais do menino do que ela. Marco Antônio reconhece. E questiona, com o peso da consciência. Não foi também uma loucura o pai ter dado o próprio nome à criança? Francesco explica. Fez isso para salvar o casamento do filho. Marco Antônio entende a intenção, mas admite, em voz baixa, não deu certo. Francesco assume. Foi uma loucura da parte dele. E agora existe um Francesco Magliano Neto, solto pelo mundo. Marco Antônio se preocupa. E se Mariana não aparecer com a criança como eles esperam? O que vai acontecer então? Francesco pede que nem se fale nisso. Reforça que espera que ela o procure. Ele gosta do menino. Gosta de verdade. Marco Antônio concorda. E torce para que isso aconteça. Maria comenta, apreensiva, que espera que Leonora esteja certa. Leonora pede calma. Diz que Deus sabe o que faz. Maria responde que sabe. Quer confiar. E pede que Leonora cuide bem de sua filha. E de sua neta. Leonora garante que cuidará. Se despede com carinho. Deseja que Maria vá com Deus. Gomercindo se aproxima. Diz à filha que, se precisar de qualquer coisa, pode chamá-lo. Leonora responde com afeto. Maria pede que Deus proteja a filha. Angélica também se despede. Deseja que Maria vá com Deus. Pede que ela não se preocupe com ela. Maria insiste. Quer que Angélica cuide de si. A filha garante que vai cuidar. Mais tarde, com a voz embargada, Angélica confessa. Nunca imaginou viver para ver aquele dia. A própria mãe indo embora daquela casa. Mateu conversa com Hortência. Diz que ele e a esposa falaram muito naquela noite. Hortência responde de imediato. Não vai entregar o filho a eles. Juliana diz que eles já sabem disso. Hortência pergunta, então, o que eles querem conversar? Mateu afirma, sem rodeios. Ela sabe que o filho dela é, na verdade, filho deles. Hortência diz que sabe. Mas lembra. Criou o menino desde pequeno. E ele carrega o nome de seu marido. Juliana confirma. Eles também sabem disso. Hortência insiste. Quer saber o que eles querem. Afirma que não tem culpa de tudo o que aconteceu com Juliana. Mateu confirma. Eles sabem. Juliana reforça. Não há culpa por nada. Hortência volta a perguntar. O que eles querem? Juliana lembra que Hortência perdeu o marido. Um homem que não gostava da criança. Hortência confirma. Diz. Seca. Ele está morto. Juliana respira fundo. E pergunta, com cuidado, se eles não podem criar o filho juntos. Hortência reage na hora. Diz que não. Chama Juliana de louca. Juliana vira-se para Mateu. Diz, em tom amargo, que já sabia. Já tinha dito que isso não daria certo. Mateu concorda. Afirma que, então, Juliana vai ter de voltar a falar com o advogado. Será a justiça quem vai decidir. Mas deixa algo bem claro. Ela não vai andar com o marido. Não quer vê-la indo e vindo com ele. Juliana responde que entende. Gomercindo se aproxima da filha. Diz que, quando chegarem lá, ela vai deixar o filho com ele. E com a mãe. Maria pergunta se isso já não estava decidido. Osana confirma. Diz que sim. E explica o motivo. Sente que Mateu é odiado naquela casa. Pelo menos por Janete. E por Marco Antônio. Maria concorda. Diz que é exatamente por isso que o pai está falando que o neto vai ficar com eles. Rosana afirma que está totalmente de acordo. Gomercindo completa. Assim, ela vai poder viver a vida dela com um novo marido. Rosana sorri. Diz que já está apaixonada por ele. Maria comenta que é bom ouvir isso. Osana acrescenta. O marido quer ter muitos filhos. Diferente dos pais dele, que só tiveram um. Gomercindo brinca. Diz que ela vai poder ter quantos filhos quiser. Sendo ricos como são. Vai sobrar herança para todos. Rosana lembra que também existe o lado da família do pai. Gomercindo concorda. Mas admite que não tem a fortuna que o italiano Francesco tem. Maria deseja que venham muitos netos. Diz que todos serão recebidos de braços abertos. Gomercindo completa.
já que eles não tiveram filhos. E não terão mais. Que venham, então, os netos. Angélica comenta que o pai mandou Augusto voltar à fazenda do Sr. Seskin. Quer conversar de novo. Parece que ele andou fazendo algum acordo com o fazendeiro. Leonora observa. Diz que o Dr. Augusto quer ser deputado de qualquer jeito. Angélica confirma. Esse é o sonho da vida dele. Diz que o marido nasceu para a política. Leonora brinca. Diz que Angélica nasceu para ser fazendeira. Angélica sorri. Pergunta se ela vai voltar a chamá-la de menina. Leonora responde com carinho. Diz que chama assim porque gosta muito dela. Angélica retribui o afeto. Leonora pede que ela não a faça chorar. Angélica responde, com ternura. Acha que Leonora já chorou tudo que tinha para chorar nessa vida. Leonora reflete. Diz que nunca se sabe. Confessa que, apesar de estar naquela casa, o pensamento está em Jundiaí, com Bartolo, vivendo na pobreza, fazendo polenta. Isso lhe causa muita pena. Angélica tenta confortá-la. Diz que Bartolo está trabalhando no que é dele, e no que é deles. Leonora concorda, mas admite que gostaria de estar lá com ele. Angélica diz que está muito feliz por tê-la de volta. Leonora responde. Só não está mais infeliz, porque está com sua patroinha. Angélica comenta que, se pudesse, buscaria Bartolo em Jundiaí, para coordenar o acordo que ela e o pai fizeram com os colonos. Eles precisam de alguém que pense por todos, para que tudo dê certo. Leonora observa, pensativa. Agora, todos viraram sócios da fazenda. Angélica explica com calma. Não é bem assim. Eles só serão sócios na próxima colheita. Vão dividir a produção como meieiros. Metade da safra. Mas não da fazenda. Nem ela, nem o pai, vão abrir mão da terra. Leonora entende. Comenta que Angélica parece ter mão de ferro. Angélica sorri de leve. Diz que não é mais uma senhorinha. Leonora concorda. E conta algo da noite anterior. Conversava com Bartolo, em Jundiaí. E viu a filha dormindo num canto. Tão pequena. Aquilo o deixou preocupado. Leonora diz que sempre achou que isso vinha da fome que passaram na Itália. Ou da febre no navio. Quando quase jogaram a menina ao mar. Como fizeram com os pais de Juliana. Angélica lembra. Isso só não aconteceu porque Leonora fugiu com ela. Leonora confirma. Conta que disse ao marido. Angélica nasceu e cresceu naquela fazenda. Sempre comeu do bom e do melhor. Apesar de pequena, tem a força do pai. Angélica pergunta o que ele respondeu. Leonora diz que ele concordou. E afirma, com firmeza. Não quer mais ouvir que a filha é miudinha. Tem certeza. Um dia ela vai ser uma bela moça. Vai fazer muitos homens suspirarem. Angélica comenta que, com a mãe que tem, a filha não vai crescer ignorando certas coisas. Como aconteceu com ela. Reconhece. Foi Leonora quem lhe ensinou tudo. Leonora sorri. Diz que quer ensinar a filha para que um dia ela não desmaie nos braços de um homem ao ser beijada. Angélica pede que ela pare. Diz que fica encabulada só de lembrar dessas coisas. Leonora brinca. Pelo menos, ela não perdeu o marido para outra mulher. Angélica responde, rindo. Mas aprendeu a fazer macarrão. Leonora concorda. Angélica prova a massa. Leonora fala em italiano. Diz que está boa. E que massa crua também é gostosa assim. Paola comemora. O macarrão saiu exatamente como queria. Diz que agora vai se dedicar pessoalmente à produção. Todos os dias. Garante. Mesmo sendo a mais cara. A pasta da casa será a melhor. Todos concordam. Marco Antônio observa. Diz que não sabe como o pai consegue viver com Paola. Mas afirma. Na casa deles, as coisas vão de mal a pior. Francesco responde. Diz que isso é culpa da mãe dele. E brinca. Agora que Rosana está morando lá, é melhor tomar cuidado. Marco Antônio comenta que Rosana se dá bem com a mãe. Francesco ri. Diz que é exatamente por isso que está falando. Então Marco Antônio confessa. Já não tem certeza se realmente gosta de Rosana. Francesco se espanta. Pergunta como assim.
Pede, pelo amor de Deus, que o filho não o faça passar essa vergonha na vida. Marco Antônio garante. Não quer envergonhá-lo. Mas admite. Já não sabe se ama de verdade a filha de Gomercindo. Como pensava. Francesco se desespera. Diz que isso até tira o apetite. Reclama. Que não quer ouvir esse tipo de coisa. Marco Antônio pede calma. Diz que chamou o pai para almoçar justamente por isso. Para conversarem em paz. Francesco retruca. Indignado. Pergunta se foi para ouvir que o filho já não sabe se gosta daquela mulher. Marco Antônio responde. Direto. É exatamente isso que está acontecendo. Francesco suspira. Respira fundo. Aceita ouvir. Pede que o filho conte o que está acontecendo com ele. Marco Antônio confessa. Não conseguiu esquecer Juliana. Francesco se espanta. Pergunta como isso é possível depois de tudo. Depois do casamento destruído. Depois de ela tê-lo abandonado por aquele maldito italiano. Marco Antônio afirma. Mesmo depois de tudo. Não consegue tirar Juliana da cabeça. Francesco suspira. Consternado. Marco Antônio explica. Foi por isso que deixou a filha com Juliana. E é por isso que está fazendo de tudo. Para que ela tenha o filho de volta. Francesco se exalta. Lembra que a criança é filho de Mateu. Do italiano que, na opinião dele, deveria ter ficado na fazenda. E não vindo roubar a mulher do filho. Diz que, se isso não tivesse acontecido, Marco Antônio ainda estaria vivendo com Juliana. E Mariana não teria saído de casa. Levando o neto. Marco Antônio pede que o pai não se altere. As pessoas estão olhando. Francesco resmunga. Se controla. E pergunta, irritado. Afinal, o que o filho quer que ele faça? Marco Antônio responde. Nada. Apenas reforça. Que não conseguiu esquecer Juliana. Francesco passa a mão no rosto. Pede, pelo amor de Deus, que ele fique longe dela. E pergunta o que ele pretende fazer em relação a Rosana. Ela deve estar voltando naquele momento com os pais. Marco Antônio suspira. Admite, com honestidade. Não sabe. Realmente não sabe. Maria comenta que gostaria de levar Leonora para São Paulo. Gomercindo corta a ideia. Explica que ela foi apenas ajudar o marido. Na colônia de uvas. Os dois lembram, com ironia, das histórias que ele inventava para conseguir dinheiro. Riem da situação. Gomercindo diz que só espera receber a primeira garrafa de vinho prometida. Rosana reclama do assunto. Angélica pergunta ao marido como foi a conversa. Augusto conta que falou longamente com o fazendeiro Sesquim. E que parece que chegaram a um acordo. Aparando as arestas. Angélica quer saber se o povo dele vai votar nele. Augusto diz que espera que sim. Desde que o fazendeiro cumpra a palavra. Ela pergunta se ele é homem de palavra. Augusto responde que acredita que sim. Embora reconheça. Ele tem preocupações que merecem respeito. Angélica quer saber quais. Augusto explica. Rindo. Sesquim não confia em políticos. Angélica pondera. Talvez ele tenha mesmo suas razões. Augusto concorda plenamente. Em seguida, Angélica muda de assunto. Pergunta sobre a conversa que ele teve com Rosana. Ela está muito preocupada. Quer voltar a viver definitivamente em São Paulo. Com Marco Antônio. Mas não sabe se eles poderão realmente se casar. Angélica pede que Augusto explique melhor essa história de divórcio. Quer entender. Augusto começa a falar. Cita o decreto de 1890. Mistura termos jurídicos. Canônicos. Angélica o interrompe na hora. Diz que ele pode parar. Ela não vai entender nada daquilo. Augusto admite, com franqueza. Nem ele mesmo entende muito bem. Mas ressalta o que considera essencial. O importante é que a irmã dela e Marco Antônio já estão dormindo juntos. Angélica reage sem entusiasmo. É resignado. Diz que vai cuidar do almoço. Toninho informa Hortência. A polícia já prendeu o marido da mulher que morreu com o tio Hernanes. Hortência se surpreende. Toninho confirma. Ele confessou tudo. Dolores agradece a Deus. Toninho explica. O homem não conseguiu provar nada.
Nem sequer havia viajado. Hortência entende na hora. Foi ele mesmo. Toninho confirma. Diz que já desconfiava. Dolores pergunta como ele sabia. Toninho admite. Não sabia. Apenas desconfiava. Hortência pergunta como será agora. Toninho responde com firmeza. Não vai acontecer mais nada. Hortência apenas tomará posse do que é dela. Francesco repreende Marco Antônio. Diz que ele foi longe demais. Se envolveu com a filha de Gomercindo. E ainda pediu a mão dela. Marco Antônio admite. Mas brinca. Diz que já estava dormindo com ela antes do pedido. Francesco lembra. Ele deu sua palavra a Gomercindo. Marco Antônio reconhece a situação. Não discute. Francesco comenta, meio irônico. Diz que o filho só imita o italiano quando se mete em encrenca. E pergunta: o que ele quer que o pai faça? Marco Antônio responde sem rodeios. Quer recuperar sua mulher. Francesco pergunta: e o que fazer com a filha de Gomercindo? Marco Antônio rebate. Diz que não sabe. Não sabe o que fazer com o próprio coração. Francesco lembra, com saudade, dos tempos em que o filho vivia em festas, com os amigos. Pagava contas sem ser convidado. Marco Antônio tenta encerrar a conversa. Francesco apenas recorda os fatos. Marco Antônio reclama. Diz que o pai trouxe a filha do melhor amigo para dentro de casa. Francesco lembra. Avisou para não se envolver com ela. Mas nunca o condenou. Aconselha o filho. Honrar a palavra dada a Gomercindo. E esquecer Juliana. Marco Antônio concorda. E diz ao pai que esqueça Paola. E volte para casa. Pouco depois, Marco Antônio encontra Juliana. Cumprimenta. Contido. Boa tarde. Juliana pergunta o que ele veio fazer ali. Ele explica. Veio saber se, por acaso, Mariana não apareceu por ali. Juliana se surpreende. Pergunta o que aconteceu. Marco Antônio conta. Mariana desapareceu de casa. Levou o pequeno Francesquinho com ela. Juliana reage incrédula. Ele confirma. É verdade. Explica que Mariana e sua mãe tiveram uma discussão muito séria. Tudo por causa de uma história que Janete inventou para o Dr. Ivan Maurício. Sobre o desaparecimento do filho de Juliana. Mariana desmentiu tudo. Juliana pergunta. Tensa. Que história foi essa? Marco Antônio responde. Uma bobagem. Sem fundamento algum. Juliana quer saber os detalhes. Quer entender tudo. Marco Antônio explica. Com cuidado. Diz que a mãe tentou fazer o Dr. Ivan Maurício acreditar que Juliana não queria o próprio filho. Por isso, mandou Mariana levar o menino até a roda da Santa Casa. Juliana se assusta. Os olhos se enchem de medo. Ela pergunta, aflita, se ele realmente acha que ela não quer o próprio filho. Marco Antônio a tranquiliza. Diz que foi tudo uma bobagem. Uma invenção sem sentido. Juliana comenta, indignada, que a mãe dele deve estar louca. Marco Antônio concorda. Então ele pede. Se pode ver a filha. Juliana aceita. Sorri. Emocionada. Sim, claro, permesso. Ele responde no mesmo tom. Claro. Marco Antônio se aproxima do berço. Observa a menina. O olhar se enternece. Comenta como ela é linda. Juliana confirma. Diz que a filha já aceita bem o leite de vaca. Ele elogia o cuidado dela. A forma como prepara a mamadeira. Como olha. Como cuida. Juliana pergunta, com receio, se ele pretende tomar a filha de volta. Marco Antônio admite, sincero, não tem coragem. Juliana menciona a mãe dele. Ele responde que pensa nisso. Mas pensa, principalmente, em Juliana. Reforça. A filha precisa muito mais dela do que de qualquer outra pessoa. Juliana se comove e o elogia pela generosidade. Marco Antônio confessa. Apesar de tudo, Juliana continua sendo o encanto da vida dele. Eles falam de Rosana. Ele explica que ela foi com o pai à fazenda buscar o filho que teve com Mateu. Juliana pergunta se Marco Antônio vai ajudá-la a criar o menino. Ele responde que fará com ele o mesmo que faz com a filha deles. Juliana confirma.
Mateu gosta muito da menina. Preocupada, como mãe espanhola, Juliana pergunta sobre o que o advogado disse. Marco Antônio explica. O caso está sendo estudado pelo Dr. Ivan Maurício. Juliana então confessa. Hortência já sabe que aquele menino é seu filho. Marco Antônio pergunta o que ela disse. Juliana revela. Hortência não vai devolver o menino. Ele responde, firme. Será a justiça quem vai decidir. Juliana pede ajuda. Pede apoio. Marco Antônio garante. Sempre fará tudo para vê-la feliz. Nesse momento, a porta se abre. Mateu entra e se surpreende ao ver Marco Antônio ali. Juliana avisa. Diz que Marco Antônio Magliano veio visitar a filha dele. Mateu pergunta por que a menina não foi levada para baixo, para que ele pudesse vê-la. Marco Antônio pede que ele espere um pouco. Mateu se exalta. Confronta. Diz que ele está no quarto, com a esposa dele. Juliana tenta intervir. Pede que ele pare. Marco Antônio explica, com calma firme. A esposa de Mateu ainda é sua mulher perante a lei. E a menina no berço é sua filha. Mateu provoca. Pergunta por que ele não pega a filha e vai embora. Diz que não quer mais vê-lo perto de sua esposa. Juliana pede que ele pare de pensar bobagem. Mateu manda que ela cale a boca. Marco Antônio tranquiliza Juliana. Diz que não vai levar a filha. Ela precisa muito mais da mãe do que dele. E acrescenta. Mateu deveria tratar a menina do mesmo jeito que trata o filho com Rosana, que, a essa altura, já deve estar em casa. Ele se despede de Juliana. Depois, vira-se para Mateu e afirma, firme, que não tem medo dele. Juliana repreende Mateu. Explica que Marco Antônio só veio ver a filha, que eles não estavam fazendo nada demais. Mateu questiona por que estavam sozinhos no quarto. Juliana lembra. Foi ele quem mandou ela calar a boca. Mateu pergunta por que ela não entregou a filha a Marco Antônio. Juliana responde, segura, porque ele já está morando com a esposa dele naquela casa. Caso contrário, ela já teria ido com ele. Rosana conta que os pais já se mudaram para a casa nova. Estão felizes, empolgados. Explica que o filho ficou com eles, mas diz que, se Janete permitir, os pais gostariam de jantar ali. Ainda não conseguem cozinhar direito na nova residência. Janete se mostra encantada. Diz que será um prazer recebê-los. Insiste que Rosana traga também o menino. Afinal, lá ainda não há comida suficiente. Rosana concorda. Agradece. E se despede para buscar o filho. Assim que ela sai, Janete suspira. Brinca. Diz que só por hoje. Não quer ver o italianinho na casa. Ela se mostra satisfeita ao saber que a família de Rosana está se mudando. Maria comenta que ainda há muita coisa para arrumar. Gomercindo diz que, aos poucos, tudo se ajeita. Janete reforça. De qualquer forma, tem grande prazer em recebê-los para as refeições em sua casa. Maria agradece. E pergunta onde está a filha. Janete responde. Está no quarto, com o filho. Luía elogia o menino de Rosana. Ela agradece. E pergunta, curiosa, onde está Mariana? Luía responde, com cuidado. Mariana foi embora de madrugada. Depois de uma discussão muito séria com Janete. Levou o menino com ela. Rosana se espanta. Mariana levou o neto de Janete. Luía explica. Janete nunca aceitou aquele menino como neto. Depois da partida de Juliana, ele passou a ser apenas um ninguém naquela casa. Rosana lembra. Sempre achou estranha a pouca atenção dada a ele. Luía confirma. E diz mais. Ninguém vai atrás de Mariana nem do menino. Esperam que ela se arrependa e traga a criança de volta. E completa, em voz baixa. Janete provavelmente reza para que isso não aconteça. Ela sempre odiou o que chama de falso Magliano. Francesco demonstra preocupação. Diz que, desde que saiu daquela casa, tudo só piora. Paola pergunta se é por causa da esposa dele. Francesco nega. Explica que está aflito por causa da governanta. A mulher que veio com Janete quando se casaram.
Ela brigou com a esposa dele e saiu levando o neto. Paola se surpreende. Francesco explica melhor. Diz que é um neto de faz de conta, que ele criou como se fosse filho da nora Juliana. Chegou a dar o próprio nome ao menino, Francesco Magliano Neto. Conta que fez isso tentando salvar o casamento do filho com a filha do amigo Júlio. Depois disso, deu o banho da fortuna na criança, um ritual que planejava fazer no filho verdadeiro. Quando nascesse, Paola se interessa. Quer saber mais sobre esse banho da fortuna. Francesco pede um pouco mais de vinho. Antes de começar a explicar, diz que o ritual é feito com 7 moedas de ouro. Damião escuta, intrigado. Pergunta que história é aquela que o filho está contando. Tizio explica. É exatamente isso. Dona Mariana foi embora daquela casa e levou o menino Francisquinho com ela. Ninguém sabe para onde foi. Damião se espanta. Confirma se é mesmo Francisquinho. Pergunta se ela passou por ali. Tizio responde que não. Irritado, Damião pragueja. Anda de um lado para o outro. Se pergunta onde Mariana foi se meter. Tizio acrescenta que Francesco e Marco Antônio também estão atrás dela. Querem saber o paradeiro da mulher e do menino. Mateu conta a Amadeu que brigou com Juliana. Explica o motivo. Pegou os dois juntos no quarto. Amadeu estranha. Pergunta o que eles estavam fazendo. Mateu responde, contrariado. Nada demais. Apenas conversavam. Marco Antônio foi ver a filha. Amadeu insiste. Então por que a briga? Mateu explica. Já tinha deixado claro. Não queria vê-los juntos. Amadeu perde a paciência. Reclama do ciúme de Mateu. Diz que ele está parecendo o marido da Hortência. Que precisa largar esse ciúme da própria mulher. Mateu manda parar. Lembra que aquele homem já está morto. Amadeu agradece a Deus por isso. Mas alerta. Pede que Mateu não acabe se prejudicando também. Por causa dessa história. Rosana comenta que, no dia seguinte, vai precisar sair com a mãe. Ela quer comprar muitas coisas para a casa nova. Maria acrescenta. Principalmente roupas de cama. Trouxe muito poucas. Gomercindo lembra que também é preciso fazer a despensa. Não pode faltar comida. E não querem abusar da hospitalidade de Madame Janete. Janete reage na hora. Diz que não é abuso nenhum. Pelo contrário, é um prazer recebê-los ali. Marco Antônio reforça. Diz que Rosana e o filho podem ficar na casa, até que tudo se normalize na casa dos pais dela. Rosana agradece. Janete lembra. Já tinha dito isso antes. Maria agradece a generosidade. Janete conclui. Com orgulho. Toda mãe é assim. Quando se trata da felicidade dos filhos. Mateu, ainda incomodado, comenta. Agora o outro está lá. Com a mulher dele. E com o filho. Amadeu estranha. Pergunta de que mulher ele está falando. Lembra que Mateu não largou Rosana. Mateu responde. Largou. Sim. Mas diz que não é disso que está falando. Amadeu insiste. Diz que ele está com ciúme. Porque Marco Antônio foi até lá ver a filha. E agora Rosana está com ele. Mateu afirma. Fala por causa do filho. Amadeu rebate. Não. Ele fala por causa da mulher. Rosana. Mateu nega. Mas Amadeu garante. Diz que é verdade. E acusa Mateu de querer ficar com as duas. Mateu se irrita. Diz que isso é bobagem. Afirma que ama apenas Juliana. Juliana desabafa com Dolores. Conta que foi mandada calar a boca. Por ciúmes. Mesmo sem estar fazendo nada de errado. Se incomoda. Principalmente por ter sido repreendida. Na frente de Marco Antônio. Dolores tenta fazê-la esquecer. Mas Juliana explica. Depois disso, precisou sair com o marido. Marco Antônio. Sem levar a filha. Afinal, ele ainda é, legalmente, seu esposo. Dolores pergunta, direta, se ela ainda gosta de Marco Antônio. Juliana se esquiva. Diz apenas que ele é generoso. Assim como o pai dele. O melhor amigo de seu próprio pai. Evita a pergunta. Não sabe como responder. Juliana procura notícias de Mariana. E do pequeno Francesquinho.
Mas ninguém sabe dizer para onde eles foram. Damião e Tizio explicam. Depois de ouvir o que Marco Antônio contou, Francesco ficou ainda mais aflito. Chegou a acreditar que Mariana pudesse ter ido até ali. Juliana admite, com a voz baixa, está muito preocupada com o desaparecimento do menino. Lembra que ele era rejeitado naquela casa. Ignorado. Amado de verdade. Apenas por Mariana. Confessa algo que pesa no peito. Também gostava da criança como se fosse seu filho. Mas, quando é questionada, a verdade vem. Ela o deixou para trás quando fugiu com Mateu. Porque sabia. Ele não era seu filho. O silêncio se instala. A confissão causa desconforto. Expõe culpas antigas. Feridas que nunca cicatrizaram. Leonora tenta mudar o clima. Consolar Angélica. Diz que a mudança dos pais para São Paulo não é tão distante assim. Mas Angélica se mostra abatida. Sente o vazio da casa. A ausência do pai. Emocionada, relembra uma mágoa antiga. Desde o dia em que viu o pai envolvido com Naná. Confessa. Nunca esqueceu aquele momento. Critica também a mãe. Diz que ela sempre soube de tudo. E se calou. Lembra da humilhação sofrida na noite da libertação dos escravos. Leonora defende a mãe. Afirma que ela sempre amou o marido. E que teria criado o filho de Naná. Se isso tivesse acontecido. Diante da revolta da jovem, Leonora afirma. O amor verdadeiro perdoa tudo. Angélica respira fundo. Reconhece isso. Se acalma. Decide procurar o marido. Florinda diz a Augusto que precisa voltar para casa. Ele pede que ela fique mais um pouco. Ela lembra, constrangida. Ele é um homem casado. Augusto evita o assunto. Diz que tudo depende do que se entende por viver bem. Florinda comenta que Angélica é uma bela esposa. Augusto rebate, provocando. Faz comentários sobre a aparência dela. Florinda se desconcerta. Pede desculpas. Insiste que precisa ir embora. Francesco comenta com Paola. Diz que o filho continua apaixonado pela esposa. Mesmo depois de ela ter terminado tudo por causa de outro italiano. Paola se espanta. Diz que o filho é um tolo. Francesco sorri. Responde que é um tolo apaixonado. Igual a ele próprio. Os dois riem. Trocam olhares. E confessam. Estão apaixonados um pelo outro. Gomercindo admite que não entende nada de política. Mas sabe negociar café. Conta que está pensando em investir em outros negócios em São Paulo. Mesmo com a pressão do genro, Dr. Augusto. Marco Antônio concorda. Diz que o pai dele pode aconselhar bem. Evitar que Gomercindo invista errado. Ressalta. O pai nunca perde dinheiro. Consegue lucrar até em negócios improváveis. Os dois reconhecem o valor do trabalho duro. Conversam com respeito. Falam da relação de Marco Antônio com a filha de Gomercindo. Do desejo de construir um futuro juntos. Gomercindo pergunta, direto, se ele já superou a italiana. Marco Antônio responde com leve ironia. Diz que a pergunta tem um motivo. Que Gomercindo ainda não percebeu. Augusto garante a Angélica. Diz que Paola foi apenas uma aventura. Que nem pensa mais nela. Angélica suspira, desconfortável. Diz que nunca mais quer aprender a fazer macarrão. Que não suportaria outra traição. Augusto explica. Não foi traição. Quando se apaixonou por ela. Tudo já tinha acabado com Paola. Sugere mudar de assunto. Passa a falar de política. Diz que é a arte de administrar. De barganhar. De lidar com interesses. Angélica, exausta, pede para dormir. O corpo pesa. A cabeça não aguenta mais. Mostra, sem dizer muito, que não quer ouvir mais nada. Tizi conversa com o pai. Conta que, em certo momento, seu Gomercindo e o primo José ficaram frente a frente na senzala. E ali, ele sentiu uma vontade enorme de revelar a verdade sobre suas origens. Mas se conteve. Lembra, com um meio sorriso, que quando vivia na fazenda inventava histórias. Dizia que era filho do seu Gomercindo. Brincava dizendo que só não tinha herdado a cor dele. Mas deixa claro, tem orgulho de ser negro. Damião o repreende de leve.
Lembra que ele jamais deve renegar a própria raça. Tizi responde rápido. Diz que estava só brincando. A conversa termina com uma pergunta inesperada. Tizi pergunta se o pai sabia que Jesus Cristo era negro. Damião arregala os olhos. Fica surpreso com mais uma das histórias inventadas pelo filho. Maria se sente um pouco mais tranquila. Saber que Leonora cuida da filha lhe dá alívio. Mas confessa. Sente pena dela. Gomercindo comenta que, se o marido de Leonora não fosse tão obstinado em plantar uvas, ela poderia estar melhor ali, na fazenda, perto da filha. Ainda mais agora, que os italianos ficam com metade da safra. Maria lembra. Ele veio da Itália com um sonho: plantar as próprias uvas. Gomercindo reconhece. Assente em silêncio. Então Maria muda de assunto. O tom fica mais sério. Revela que algo a preocupa nos últimos dias. Algo que ela ainda não consegue explicar. Teme que, por causa da idade, algo não esteja acontecendo neste mês. Refere-se ao ciclo mensal. Aquilo que sempre vinha, todo mês. Lembra, apreensiva, que isso só deixou de acontecer 2 vezes em sua vida. As 2 vezes, quando ficou grávida das filhas,